Agora, premier britânico Rishi Sunak ordena a abertura de investigação sobre líder do Partido Conservador. Luca Bassani de volta com a gente. Luca, qual é a acusação? Conta pra gente, que está provocando já uma nova crise no Reino Unido. Chega a esse tanto? Pois é, Adriana, nós vemos que mais um político do primeiro escalão do Partido Conservador tem sobre a sua figura fortes acusações aí na questão agora contábil, na questão tributária, já que não houve o pagamento de impostos por sua empresa. Supostamente, Nadhim Zahawi, que foi o antigo ministro das Finanças também do antigo governo e atualmente é o presidente do Partido Conservador, não teria pagado por meio da sua empresa YouGov, que faz várias pesquisas, uma espécie de pesquisas eleitorais, pesquisas também sobre intenção e opinião pública, não teria pagado uma quantia milionária aí de quase 5 milhões de libras, o que colocaria o líder do partido em uma situação bastante delicada. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse que a investigação será aberta e tudo será devidamente averiguado, ao mesmo tempo em que outras lideranças, outros ministros do Partido Conservador e também a liderança da oposição do Partido Trabalhista pedem para que Nadhim Zahawi então deixe o seu cargo até que sejam concluídas as investigações e seja supostamente aí provada a sua inocência. De qualquer maneira, nós sabemos que durante o ano de 2022 a crise do Partido Conservador foi bastante grande, com a queda de dois primeiros ministros, tanto Boris Johnson quanto Liz Truss, e também vemos que a questão econômica ainda faz com que a população se encontre em uma posição bastante insatisfeita com as medidas tomadas pelo governo, apesar de certa estabilidade no final de 2022, começo de 2023, esse governo tem sofrido várias crises, tanto relacionadas à política externa, à economia e à forte oposição que ainda pontua bem nas pesquisas e quer fazer o máximo que conseguir para trazer esse pleito para já este ano de 2023, o mais rápido possível. A gente continua acompanhando, vamos saber à medida que as investigações forem avançando se ele permanecerá no cargo ou não, mas sempre uma situação muito difícil para os conservadores com mais uma crise interna. Pois é, mas essa situação agora para a gente acompanhar por aí no Reino Unido, Luca, aproveitando que a gente ainda tem um minutinho de conversa por aqui, fazia tempo que a gente não falava do Rishi Sunak, como anda exatamente a aprovação da população com relação a ele, tendo em vista que ele assumiu o cargo em meio a uma crise tão complicada que a gente acompanhou no ano passado? Exato, nós vimos que ele veio para substituir a Liz Truss, que ficou apenas 45 dias no cargo, foi uma primeira-ministra que ficou marcada apenas pelo enterro, pelo funeral da rainha e economicamente criou um plano que foi desastroso. Rishi Sunak conseguiu reverter os efeitos negativos desse plano, mas por não ter sido um primeiro-ministro eleito diretamente através do voto popular, essa questão da legitimidade é sempre muito complicada em países parlamentaristas. De qualquer maneira, por ele ser bastante habilidoso no aspecto econômico, ele tem tentado recuperar toda a confiança do público ao governo e também dos investidores à economia do Reino Unido, ao mesmo tempo que tenta frear a inflação, que o ano passado chegou ao patamar quase recorde de 10,1%, algo que não alcançava desde a década de 80 ainda, na época de Margaret Thatcher. De qualquer maneira, a gente continua acompanhando, ele está no cargo apenas 2-3 meses, ainda é cedo para falar, mas a aprovação dele é mediana, não é uma pessoa nem muito amada pela população, nem odiada, portanto ele se mantém à medida que pode, sempre tentando estancar todas essas crises internas que surgem no Partido Conservador desde a queda de Boris Johnson. Exato, a gente segue acompanhando então, lembrando que ainda nesse primeiro semestre agora tem a coroação do rei Charles, que deve movimentar ainda mais o Reino Unido. Valeu, Luca Bassani.